todos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um Sem Pauta aqui pela Assembleia de Deus, Ministério Sopro Divino. Você está no canal AD Sopro Divino, então já que você já está aqui, não esqueça de curtir esse vídeo, compartilhar com mais pessoas, comentar. Qual que é a proposta do Sem Pauta? É não ter pauta, ou seja, nós estamos aqui com o pastor Rigonato, nós estamos aqui com a Rebeca. Estamos aqui com a Rebeca, né? O operador da live lá demorou aí para trocar, né? Estamos com o Cavalcante aqui para poder falar mais do Senhor. E vou começar com o pastor Rigonato. Pastor Rigonato que veio de uma viagem. Quantos quilômetros, pastor? Daqui até Japurá? 800 quilômetros. 800 quilômetros. Dá quanto tempo? Apenas. Dá quanto tempo de viagem? Então nós já às 13 horas, que nós enroscamos no Rodoné, demorou para chegar. O normal seria vamos pensar, umas 10 horas para chegar, parando e comendo, umas 10 horas. Como é que tá a vida lá em Japurá? Muito boa. Tranquilo, né? Japurá é 10 mil habitantes. 10.001 agora, 10.002. Tudo não chega, faltam alguns para 10. Mas ainda, né? Tudo é pertinho, você sai de casa para ir para tal lugar. 5 minutos aí já você sai. Não precisa mais que 5 minutos. Só 5 minutos já chega no lugar com tempo. Não chega atrasado. Normalmente as viagens você vai ter 1 minuto, 2 minutos de carro, mais que isso. É tudo um Cavalcante tem viagem. A cidade se incentiva a dar pé, né? O Cavalcante tá doidinho, para ir para lá também. Vai morar lá? Vai chegar aos 10 mil lá, né? Ajudar a prefeita. E a prefeita vai estar construindo casa popular lá para dar barato pro povo, né? E é bom, tem emprego lá, hein? Daqui a pouco vamos todos estar lá em Japurá? Japurá. Vamos. Mas tem um Japurá no Amazonas. Se você vai escrever Japurá, você tem que escrever Japurá, Paraná. Porque senão aparece do Amazonas. Eu imaginei agora. Imagina agora de colocar Japurá lá e subir pro Brasil, lá pro Amazonas. Fala, pastor, cadê o senhor? Tá demorando muito. Pois já pensou, você colocou o GPS, daqui lá no outro tem uns 4 mil quilômetros. Mas aí, pastor, como tá sendo esse tempo agora que o senhor tirou, né, pra estar lá? Como é que tá o coração aí em questão da obra do Senhor? Como é que tá sendo feita a obra do Senhor lá em Japurá? Na verdade, para mim a questão da igreja é difícil, porque você tem uma vida, é uma vida de 43 anos fazendo a mesma coisa. Santo André, Mauá, Santo André, e mais aqui do que lá. De repente você acorda domingo, você não sabe onde ir, você não sabe, não tem ir sem rumo. Então, tem empregado em algumas igrejas, mas a gente sente falta disso aqui, né? A gente aqui faz falta, porque lá só praticamente eu e minha esposa, meu filho trabalha, quase a gente se vê pouco também, né? Trabalham muito, mas o lugar assim, pra você viver, né? Assim, coisa muito boa, sabe? Muito bom, cidade tranquila, pode dormir com a porta aberta. À noite a gente esquece de fechar a garagem fica aberta a noite inteira, ninguém entra. Tem que dar espaço para os trator, né? De manhã, de madrugada. Tranquilo, muito tranquilo, muito tranquilo mesmo. Quando acontece um roubo lá, vixe, deve ser um desespero, porque ninguém nem fala em ladrão lá. Só que, pra gente que é acostumado nisso daqui, 55 anos de São Paulo, eu vim para cá com 20 anos de idade, 55 anos vivendo aqui em São Paulo. Imagina você trabalhando em fábrica, levantando 4 horas da manhã, trabalhando, vindo para a igreja, e esse movimento todo, de repente você Para tudo, né? Você tem que estar preparado psicologicamente. Senão você pira, né? Eu estou preparado psicologicamente. Para mim, qualquer canto que eu sento, eu estou tranquilo. Eu não tenho. A minha sogra sempre falava assim: você não sente tristeza? Você não sente tristeza? Eu, não. É porque ela só viu eu cantando, eu não fico com mãe, assim, com tristeza. Ela sempre falava assim: eu só vejo você alegre, você não sente tristeza? Não, por que tristeza? Jesus não morreu por mim, já tem razão para ser triste.
Enquanto a tristeza, o Feliciano Amaral canta assim: às vezes sinto-me tão desolado, quando as tristezas vêm me assaltar. Então eu olho para o mestre amado, que me diz ser firme no avançar. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. Então eu não tenho razão para ser triste, né? A tristeza Jesus já levou na cruz do Calvário. Entendeu? Então em suma, para quem já não tem mais ocupação nenhuma, já aposentou, né? Lá é um lugar excelente para se viver. Agora, para mim, que apesar de aposentado, apesar de velho, eu sempre tive uma ocupação, né? Sempre estava aqui, eu era ocupado por alguma coisa. Então, você sente falta, não tem jeito. Acaba sendo monótono, você fica meio sem saber onde ir. Eu fico o dia inteiro no meu escritório, sentado, lendo, escrevendo alguma coisa, conversando com o outro, mas graças a Deus ainda tem isso aqui. Tem que aproxima. Agora o senhor está comentando Isso que aproxima, gente. Tá fazendo um comentário lá do Caramuru, né? Eu fiz aquele comentário, eles pediram para mim fazer, mas eu ia viajar, eu falei, não, eu não quero. Não. Quando eu voltar, eu falo com vocês, eu não falei mais, não. Ele tá vendo agora, hein? Mas, Ele tá vendo. Ele vai, quando o senhor for, assim, quando você já voltou? Ele falou para mim, ele falou assim, pastor, agora é tempo do senhor escrever. Vir o seu ministério para escrito. Mas eu não sou assim um camarada que de acreditar no que eu escrevo, sabe? Porque eu acho que tem tanta coisa escrita já, que eu não acredito que as pessoas vão ler o que a gente vai escrever. Tem tanta coisa escrita já. Sabe? Mas aí é importante porque, por exemplo, agora, o senhor falando questão da sua mudança de rotina, isso são coisas que, para as pessoas, são ensinamentos, são como que eu vou lidar com isso, como que eu mudo da minha rotina. O senhor contando isso talvez traga para as pessoas uma verdade de algo que elas podem estar passando e que o senhor, que teve 40 anos aqui, que agora teve essa mudança, pode trazer uma lição para essas pessoas. É que tem gente que se deprime fácil, né? Sim, muda de jeito, de função, muda de lugar de vida e tal. Tem gente que deprime, fica... Não, para mim o melhor lugar do mundo é dentro da minha casa. O melhor lugar do mundo. Pode ser no meio do mato. Dentro da minha casa é o melhor lugar do mundo. Eu não tenho assim... eu gosto tanto desse lugar. Eu não tenho esse sentimentalismo. Eu nunca tive. Para mim, eu moro em qualquer lugar, trabalho em qualquer lugar, faço qualquer coisa. Eu não tenho essa prisão, apego, não tem. Às vezes, essa casa aqui, quando nós construímos e tal, eu novinho, então o meu cunhado ele casou e veio morar aqui. E aí minha sogra, ela tem o pavor de Mauá. Então ela falava assim, e nós veio morar de graça aqui, né? Casa boa assim, tudo. E a minha sogra falou assim, credo, Mauá, meu Deus, sabe? Aí eu olhei para ela assim, dona Leonor, o que a senhora acha ou pensa do cemitério? Eu falei, a senhora vai morar lá há muito tempo. E né, que ela está morando lá, já mudou para lá. Já mudou para lá. Quer dizer, você quer um lugar mais chato que é o cemitério, você vai ter que ir para lá. Você vai reclamar de morar em Mauá? Não vai ter nem como reclamar, né? Você vai reclamar de morar em Mauá? Você tem que morar no cemitério, você tem que um dia ficar lá no cemitério. Ou aquele velho lá fala que você está preocupado de ser gordo, você vai ter a eternidade para ser só osso. Né? Você está preocupado porque está gordo? Fica gordo, mas você vai ter a eternidade para ser só osso. Sabe? A gente tem que viver o momento, aquilo que sabe. Para mim, em qualquer lugar eu faço amigo, já tenho um monte de amigo lá. Em qualquer lugar eu faço amigo, qualquer lugar. Vai botar uma célula lá, né? A hora que está muito frio agora, mas a hora que esquentar, eu vou sentar na praça lá, ver que ele vai lá jogando dominó, eu vou sentar aí, converso com um, com outro, daqui a pouco os meus amizades com os velhos lá. E pode ter certeza que eu não vou beber pinga com eles. Não vou beber pinga com eles. Eu quero fazer eles ler a Bíblia comigo. Eu tô preso naquela mensagem de Jeremias. Tornem-se eles para ti, mas não vá tu a eles.
Tô nessa pegada. Mas é interessante porque agora que o senhor está falando essa questão de fazer amizades e buscar lá um propósito de Deus, talvez o senhor ir para lá, é para trazer pessoas para Cristo. Assim, quem conhece o pastor, né? Quem conhece o pastor sabe que, igual, teve uma vez que a gente foi comprar o teclado lá na Marechal Tito, lá com o pastor Zé Araújo. Aí o pastor Rigonato sentou lá, né, enquanto eu tava fazendo a papelada. É sempre uma oportunidade pro pastor conversar com o menino, com alguém, né? E aí o pastor, mas como que é a sua vida? Como que tá? Tá aí na igreja? Ah, não, sou desviado, né? Porque músico, né? Músico pra desviar é complicado, né? Disse o Kevin que é músico, tá? Ele tem local de fala. Tem local de fala. Mas aí o pastor conversando... Existem exceções. Tem outras exceções. Ainda bem. Não, com certeza, né? Mas aí é muito engraçado porque aí o pastor conversando com ele e o pastor evangelizando. E é muito, assim, é muito natural. Eu tenho uma vergonha de conversar com as pessoas que eu não conheço, né? E o pastor já puxa assunto. E assim, tem pessoas que puxam assunto que são irritantes, né? Aqui todo mundo sabe. O pastor não. O pastor Rigonato puxa o assunto e o assunto flui. E as pessoas gostam de ouvir o pastor Rigonato falando, né? Não que eu quero puxar a sardinha aqui do pastor. Mas o senhor tá puxando muitas amizades lá, né? Não, na verdade, o Delaísa é igual eu. É que eu gosto de gente. Eu gosto de gente. Esse é eu não sei o que seria viver sem ter ninguém assim. Eu gosto de gente. Eu gosto de conversar, eu gosto de estar no meio de pessoas, eu gosto de gente. Então, tem gente que se isola, às vezes não gosta, sei lá. Eu não, eu gosto de gente. E o Delaísa, um dia, ele falou para mim, pai, eu não sei se isso é bom ou é ruim, mas eu gosto de gente, pai. Eu falei, é o mal que eu sinto. Nós temos a mesma doença. Pastor, mas essa questão de gostar de gente, para o senhor, isso sempre foi presente ou aperfeiçoou quando o senhor encontrou Jesus? Melhorou, mas eu sempre fui de amar a outra pessoa. Nunca de, assim, brigar, maltratar. Eu sempre fui de... Empatia, né? Eu sempre tive essa empatia, assim, de gostar de agradar as pessoas. Você não tem ideia de como eu gosto de servir, por exemplo, na minha casa, você vai lá, eu gosto das pessoas comer lá comigo. Então, o dela é igualzinho. Ele faz churrasco com meus vizinhos, é igualzinho. Mesma coisa, entende? É algo assim, a gente tem prazer, não é assim, tem aquelas pessoas que falam assim, eu não dou nada para ninguém, porque ninguém dá nada para mim. Eu não tenho essa visão. Se eu percebo que você tem alguma coisa contra mim, eu percebo que você está meio assim comigo, eu não falo nada, mas eu chamo você para comer comigo em algum lugar. Tomar café. Porque eu quero quebrar aquela entendeu? Agora tem aquele cara que eu acho que é tolo, ele percebe que o outro tem uma versão, alguma coisa, em vez dele quebrar aquilo, ele acrescenta aquilo, ele também muda o jeito e acrescenta, entendeu? Então, a sabedoria está é você quebrar. Né? Você já viu a história do camarada que construiu a ponte, em vez de cerca? A história dos dois irmãos que tinham uma fazenda e o rio dividia a fazenda. Esses dois irmãos, eles se amavam, eles eram super amigos. Tinha uma pinguelinha lá assim, eles passavam lá para casa, eram amigos. Mas um dia, não sei por que cargas d'água, eles brigaram. E criou uma mágoa profunda num deles lá. E um deles chamou um carpinteiro e comprou madeira, caminhão de madeira. E foi, eu vou viajar e quando eu voltar, quero que vocês façam uma parede de madeira aqui, alta, de toda a lateral do rio, até me fecho, não quero nem ver o outro lado mais. E saiu para viajar. O carpinteiro pegou e meteu a cara e fez uma baita de uma ponte bonita assim, no rio. Nem fez cerca, mas já fez uma ponte. E quando o camarada voltou, ele viu aquela ponte do outro lado, que ele quis. O irmão dele estava do outro lado, se chorando. Ô, meu irmão, não você imaginava que você ia fazer isso para nós se encontrar. Você saiu da ponte, os dois se encontraram na ponte, se abraçaram, choraram e tal. E aí, foi achado tão bom aquele negócio que falaram para o carpinteiro,
fica aqui com a gente, que você tem muito serviço para fazer. Ele falou, não posso fazer isso, que eu tenho muitas pontes para construir. Vou fazer com outras pontes para ele. Então, a sabedoria está em você fazer pontes para unir pessoas, e não fazer cerca para dividir pessoas. Né? Então, a sabedoria está em fazer ponte, unir, certo? Juntar pessoas. Certo? Eu acho que todo ser humano inteligente, ele parte para esse lado, porque existe não sei se, eu me lembro de Nelson Gonçalves, parece que foi com o Nelson Gonçalves que ele faliu, né? O Nelson Gonçalves era um cantor famoso no passado, e ele usou muita droga, ele se acabou nas drogas, ele acabou com o que tinha, mas a esposa dele, ela não desistiu dele. Ele usou tanta droga que essa cartilagem do nariz dele, aqui dentro, corroeu de tanto usar droga, cheirar cocaína. E ele disse que ele ficou um ébrio, perdido, tal, mas a mulher dele não desistiu, cuidando, lutando. Um dia ele mudou. Ele venceu aquela parada, mudou. E aí ele criou uma frase, parece que, não sei se foi essa frase veio dele, ou foi um programa que fizeram com ele, e ele diz assim, que só o amor constrói. Então ele começou a mostrar o quanto o amor da esposa dele reconstruiu a vida dele. Então, o amor constrói, o ódio, a raiva dissolve, desmonta, o amor constrói. Né? Então, a sabedoria, e Jesus disse isso, João 13, 35, ele fala assim, que o mundo nos consideraria, nos conheceria como filhos de Deus, como... Pelo amor que teríamos uns pelos outros. Uns com os outros. O nosso amor, a nossa comunhão entre nós faz o mundo entender que nós somos diferentes. Né? Então, inclusive, então, parece que em Gálatas que Paulo fala assim, se vocês se morder, se vocês se degladiarem entre vocês, porventura vocês não vão de carnal, sabe? E vocês devem se amar. Então, o ponto fundamental do cristão é amar. Se não existe amor, não tem cristianismo. Não tem. E tem mais. Não é outra coisa que as pessoas... Normalmente você tem um velho, tem dificuldade de estar aqui. Entendeu? Porque uma das coisas que o Thomas fala. O Thomas fala assim, eu acho engraçado que o senhor tem quase 80 anos e os jovens lá se dão bem com o senhor. Ele fala que isso é inédito, né? Assim, mas não é. É que sei lá, pra mim vocês são tudo, sei lá, igual eu mesmo. A gente também é gente. Agora, o que acontece? O que acontece é o seguinte, é que o velho tem que entender o seguinte, eu passei por caminhos que vocês não passaram. É muito mais fácil eu entender vocês do que vocês me entenderem. Entendeu? Porque tenho que relevar um monte de coisa, porque eu passei por ali e eu sei que é assim mesmo. Não adianta. Então, eu não posso cobrar de vocês algumas coisas, porque eu também passei por aí, eu sei como que é. Entendeu? Então, eu já vivi o que vocês não vão viver. Então, tem coisa que vocês não vão entender. Eu tenho quase 76 anos de idade. Vocês têm 20 e poucos. Né? Como é que vocês vão entender? Se eu começar a achar que tudo tem que ser do jeito que eu quero, como eu quero, então vai ser um... Então, por exemplo, isso aqui. Eu não tenho... O que eu vou fazer com isso aqui? Para mim, isso não quero ter, mas eu sei que isso é bom para vocês. Então, se é bom para vocês, me alegra em fazer bem para vocês. Entendeu? Então, vai gastando, vai fazendo. Então, o importante é que vocês estão felizes, né? Tem o que fazer. É aquilo da comunicação, né? Da mesma forma que os mais jovens, aquele que escuta os mais velhos, ele se destaca no meio dos jovens. Os mais velhos que sabem escutar os mais jovens, eles também se destacam, né? Sim. Pela comunicação. E tem um salmo, parece que Davi fala que ele tinha prazer, alegria em saber prestar atenção, que ele era mais sábio do que muitos velhos, né? Tem um salmo que ele fala isso, que ele percebia que por temer a Deus, por conhecer Deus, ele se sentia mais sábio do que muitos velhos que cachaceiros, né? É uma coisa que eu acho extraordinária. Quando eu vejo um jovem, menino, às vezes, evangelizando um senhor, né? Eu acho, assim, uma coisa extraordinária. Como é que pode essa criança entender o que um velho de 80 anos não entendeu? Eu acho extraordinário.
É lindo isso. Né? O mais jovem mostrando o caminho para o mais velho. É brincadeira isso? Não, é verdade. É extraordinário. Isso é uma coisa muito, muito boa mesmo, porque faz com que o jovem ele tenha credibilidade, que é uma das coisas mais difíceis hoje, é as pessoas darem credibilidade para um jovem. E quando o jovem ele tem uma cabeça mais centrada, e assim, o evangelho faz isso com as pessoas, né? As pessoas que vivem o verdadeiro evangelho, elas tendem a ter uma vida social mais centrada, uma vida mais voltada para bons princípios, fazendo com que as pessoas confiem nessas pessoas. Partindo isso de um jovem, é maravilhoso. E outra coisa, por exemplo, eu ouvia muito na igreja aquela palavra, isso é meninice. Isso é meninice, tem muita meninice e tal. E eu sempre dizia assim, ó, aonde tem menino, um dia vai ter homem. Se não tiver menino, não vai ter homem. Na minha casa tem 3 meninos. Hoje tem 3 homens, o mais novo tem 39 anos, tem 3 meninos. Era tudo menino, perturbava, então, mas cresceram, hoje eles são meus amigos, entendeu? Então, aonde tem menino, vai ter homem. E se você tratar bem o menino, se você cuidar bem do menino, transmitir boas coisas para o menino, ele vai se tornar um homem de peso e vai agregar, né? Isso é importante, entendeu? Então, a comunicação, né? A comunicação é algo fundamental. O senhor percebe a diferença da cidade, né, daqui, que é todo mundo frio, e lá no interior, né? Dá bom dia. Não, aqui não tem disso. Lá a gente, o meu vizinho, inclusive falei para a Nadina dele, nós precisamos fazer um café e um caprichado, chamar esse vizinho para café com a gente. Porque o meu vizinho, ele me aparece lá no portão com uma penca de banana prata, linda. Nossa. Ô vizinho, ele nem me conhecia. Ô vizinho, vim trazer umas bananas para o senhor aqui. Uma cortesia, assim, né? Você passa na rua, assim, bom dia, boa tarde. Então, é um negócio tão diferente. Diferente, né? Só que para mim isso daí é natural, né? Porque eu vivi lá também. Eu me criei, eu saí de lá com 20 anos de idade. Então, aí eu já sei que é assim, né? A gente já conhece. Agora, a frieza da cidade, lógico, é No metrô, todo mundo... diferente, né? Que é a frieza total, né? Assim. E o paulista não é tão frio, o curitibano é mais frio. O curitibano é mais esquisito. É porque o sul do país é mais gente europeu. E o europeu, ele é bem mais... O brasileiro Sim. O brasileiro nada é extremamente... Social. É social. Quase todo humorista é brasileiro. Sim. Você vai no Ceará, cada 10 pessoas, 5 é humorista. Eu nunca vi coisa igual. Os caras sofrem fazendo piadas. Tá falando uma coisa séria, você sorri ouvindo. É porque, sei lá, eu acho assim que o humor é uma das melhores coisas que existe no ser humano. Porque o humor, ele te leva à autocrítica. Você mesmo critica você zomba de você mesmo, outros zombam, você não liga. Entendeu? Agora, tem gente que é tão besta que o cara é gordo desse tamanho. Se chamar ele de gordo, ele quer processar. Se chama eu de gordo, o cara tá mentindo? Tá falando a verdade, tô gordo. E daí? Ô gordo, se fala gordo, tudo bem. Eu tô gordo, é verdade. Né? Então você não pode ser tonto de ficar. A pessoa, sei lá, ele é aquilo, se falar que ele é aquilo, fica bravo. E o cara é magrão, chamar de magrão é que fica doido, né? Bobagem, você tem que. Humorista não. A pessoa que tem uma carga de humor, ele é autocrítico, ele não se importa, vive mil vezes melhor. Um amigo meu, que a esposa dele falou assim, seu xarope, a esposa falou, seu xarope, ele falou assim, sorte sua, você nunca vai ter gripe, você dorme comigo, nunca vai ter gripe. Parece uma bobagem, mas é interessante que o outro, eu quero ferir o cara, não tem jeito. Sim. Tem que ter maturidade para isso. Exatamente, maturidade. É muito bom do brasileiro mesmo essa questão de levar as coisas com um tom mais alegre, mais leve, né?
Até porque se a gente for pensar em como a gente vive situações difíceis, pessoas com, às vezes, com dificuldades no lar por causa do mercado que tá caro, e o trabalho, o salário é pouco, e isso, mas a pessoa tá sorrindo. A pessoa tá levando isso com leveza, às vezes aí você fica assim, não, mas essa pessoa tá sofrendo. Não, a pessoa ela leva as coisas com leveza. Isso é muito da qualidade do brasileiro. Isso é algo positivo do brasileiro, né? Ela levar com leveza essas coisas. Uma outra coisa que eu, como menino criado na roça, que a gente percebe, é que às vezes a gente fica tão assim com pena das pessoas pobres que sofrem e tal, crescem com dificuldade. Você sabia que as pessoas que mais, os irmãos, as famílias que mais se amam são os que sofrem mais, né? O sofrimento aproxima as pessoas. Eu, por exemplo, fui criado como? Meu pai, ele era na cidade, ele trazia 2 maçãs para 6 filhos. 2 maçãs, né? Que ele cortava, a minha mãe cortava em fatinha, cada um pegava uma fatinha de maçã. Isso era uma vez por mês, e quando dava, bala, trazia 2 balinhas para cada um. Entendeu? Assim, a gente foi criado assim, cresceu assim, comendo. Eu ia comer por exemplo, hoje eu pego, agora não estou podendo, mas quando você pega uma perna de linguiça desse tamanho, você frita aquela linguiça, come tudo. Quando eu era menino, a gente pegava aquele pratão de arroz e feijão, colocava 2 pedacinhos de linguiça, era aquilo ali, entendeu? Então a gente foi criado assim, com uma regra, mano. Só que isso era interessante, que a gente, se tinha uma bala, a gente queria partir no meio para dar metadinha pro irmão. A gente aprende a amar, sei lá, é diferente. O dia que eu casei, nós éramos em 3 irmãos, eu homem e 3 mulheres. Eu fui dos 3 homens, fui o primeiro a casar. Os meus 2 irmãos choravam do meu casamento, porque eu ia separar deles, eu ia mudar de casa. E choravam. Eu sei, você não morreu, mas você não vai ficar mais com nós aqui. Cabeça. A gente se amava tanto como irmão que fomos criados assim, sofrendo. Só que, na verdade, eu sei lá, eu acho que meu pai foi um homem muito sábio. Meu pai foi um homem simples, mas tinha uma sabedoria assim para tratar. Nunca vi meu pai dar um tapa em ninguém, sabe? Mas ele tinha um jeito assim sereno de tratar as coisas que... E meu pai era muito amoroso, ele não demonstrava assim, mas, por exemplo, eu tinha 15 anos de idade, eu não tinha centavo no bolso, mas eu ia sair de casa, ele pegava lá, ele tinha uns trocadinhos no bolso, pegava a carteira dele, me dava lá um trocadinho, falava assim, é muito feio o moço andar sem nada, não gaste à toa, ele falava, não gaste à toa, só se for necessário. Não gaste à toa, porque você sabe que é difícil ganhar, mas é ruim você não ter um centavo no bolso. Ele dividia com a gente. Quando era na segunda-feira, a gente tirando no domingo, a gente ia para o estado. Na segunda-feira, a gente devolvia dinheiro para ele, nem gastava. Porque a gente sentia que tão que devolvia dinheiro para ele. Não gastava, entendeu? Mas a gente aprendeu a viver assim. Era muito, muito interessante a vida. A vida da gente, assim, quando vivendo uma vida de pobre, de pobreza, sabe? Isso parece que une as pessoas, sabe? A pobreza. Um passa a ter dó do outro, passa a ter misericórdia. Começa a valorizar as coisas. Exatamente. Tudo que você consegue é uma conquista. Exatamente. Você realmente sabe o valor daquilo. Quer dizer, exclui-se o egoísmo. Você não sai o egoísmo, entra o altruísmo, sabe? A vontade de ajudar o outro. É legal, é muito bom. A gente fica achando, coitadinho, pobrezinho, então, mas aquela pessoa vai ser mais educada do que um outro que teve tudo. Sim. Entendeu? Esse que é o problema. Você sabe que isso é comprovado. O maior problema das pessoas que vão a fundo em droga, filho de rico, é tédio. Que a pessoa já não sabe, já fez de tudo, tem dinheiro para fazer tudo, já foi para Disney, já foi para... não sabe o que fazer. Então ele quer alguma coisa nova, ele quer alguma experiência nova. Ele vai para qualquer homossexualismo, vai para... Não é à toa que os países mais ricos do mundo tem a maior taxa de tira a vida. Exatamente. Tem países, por exemplo,
Na Europa a Suíça. Suíça. A Suíça é um país que tem muito suicídio de jovem. Principalmente existe países que tem aquele negócio de amor livre, né? Amor livre, as pessoas gostou, vai lá, sai, pode ser casado, não tá nem aí. Aí, só que as pessoas feias, as pessoas que têm menos presença, são pouco escolhidos. Então eles deprimem. Vai para se mata. O status, né, da pessoa é o que... É uma pressão, né? Exatamente. É igual as pessoas falam dos japoneses, que eles são pessoas muito inteligentes, mas eles são também oprimidos. são muito pressionados em tudo. Então Muito. tem jovens que eles terminam a escola e aí já tem que entrar na faculdade. Se eles não conseguem entrar na faculdade, a vida acabou, a família não quer saber da pessoa, você não faz mais parte da gente, você é retirado do meio. E aí você percebe quanto que isso é complicado, porque a gente precisa passar por situações difíceis, a gente precisa receber nãos também na nossa vida. Porque isso nos torna uma pessoa melhor. Se você só recebe um sim ou você só recebe aquilo que você quer, a tendência é que você seja sempre um mal agradecido, porque você não sabe o que é não ter. E aí é algo que torna você uma pessoa até difícil de lidar. Na verdade, quando você só valoriza uma pessoa, o pai valoriza aquele filho só porque ele está dentro dos padrões que o pai quer que ele seja. Se o filho não alcançar aquele padrão que o pai acha, ele tem uma imagem já pronta na cabeça. Ele gosta mais desse do que daquele, porque esse daqui é tudo que ele quer, o outro não. Então, isso aí cria problemas. Na verdade, eu acho que a gente tem que entender a pessoa em si, né? Cada um tem seu valor, né? Sim. Cada um tem seu valor. Então, por exemplo, nós estávamos comentando isso lá na casa do Cavalcante ainda há pouco. Quase todo empresário, ele não é uma pessoa de muito estudo. Ele tem um monte de empregado que é formado nisso, formado daquilo, e ele não é formado em nada. Porque ele tem um valor diferente do outro que estudou, que fez. Então, aquele cara controlado, que tem medo de tudo, não pode, porque o mercado está assim. E aquele que não sabe nada disso, ele mete a cara e faz. Não. Quer dizer, às vezes tem isso. Ele quebra, né, professor? Ele quebra e ele aprende. Ele quebra, aprende, levanta o O Davi, meu filho, ele nunca quis fazer faculdade. Ele terminou um colegial, era um cara inteligentíssimo. Na escola ele dava nota alta, era um bom aluno. Mas nunca se interessou em falar assim, eu quero fazer uma faculdade. Né? Nada, ele sempre entendeu assim, eu quero ter alguma coisa para me trabalhar mesmo. Passou necessidade, sabe? Hoje tem um patrimônio, fez um monte de coisa na vida. Né? Em 43 anos, se ele parar de trabalhar hoje, alugar os prédios que tem lá, já viu. É a característica do empresário, né? Sim. Ele vai perseverar e vai fazer coisa que ninguém tem coragem. Né? É um risco. Ele passou a casa dele para nós, ele construiu um hotel, é um hotel pequeno, são 6 quartos, mas olha o hotel. O padrão do hotel dele é um padrão internacional, que no Brasil quase não tem. Por quê? Você abre a fechadura da entrada da porta com o aplicativo de celular, você abre a porta do quarto com o aplicativo de celular. Ele não tem, você não tem funcionário, né? O cara aluga pelo seu celular, paga pelo celular e pega o aplicativo e abre. Não tem nada. Não existe. Aquilo lá foi criado para uma outra situação lá e tal. E aí um camarada lá entendeu que era possível fazer isso. Então criaram um programa, mas no Paraná não tem isso. Os caras que lá ficam doidos. Falam, você arrumou esse negócio. O meu neto que fez toda a programação lá. Então, aquelas máquinas de você coloca ficha lá e tal. É isso. Não existe isso lá. Só tem em Curitiba. Lá em Cianorte não tem, em lugar nenhum. Né? Ele foi lá em Curitiba buscar uma máquina de carro. E veio, abre aí, Hotel Ivaí Hotel. É que tá todo mundo sem celular. Nosso celular tá tudo por aí. Aqui, ó. Os caras estão gravando. O que é? Ivaí Hotel Japurá. Bom, já faz a publi aí.
Gente, quem for pra Japurá, vai no Ivaí Hotel. Peraí. O número da Rebeca aí, pronto. Quem for pra Japurá, passa lá no Ivaí Hotel. Na verdade, só dá um Google, entendeu? Tudo automatizado, você consegue aí resolver na sua casa. Vai abrindo. Vai abrindo, senhor. Esse aí? Aqui, ó. Vai abrindo. Ó, e as TV é boa, eu sei porque foi o que Ó, Cavalcante, você pode fazer o jabá aí, eu ó. tive lá, hein? Foi eu que Coisa ajudei a fina. ligar as TV lá. Vamos colocar. A gente vai colocar as fotos aí. Vocês verem. Ó, quem for lá pra Japurá quiser visitar o Pastor Rigonato, minuto aí, ó, já que tem minuto hotel tá lá na cidade. As TV, tudo Smart TV, tudo na internet. Tudo na internet, tudo. É coisa fina. Coisa fina, tá? Na edição a gente vai colocar as fotos pra Lavanderia. Não, é negócio não tem lá. Em breve, ó, quem quiser visitar Sopro Divino, Pastor Rigonato em Japurá. Tá lá, gente. Vocês têm até hotel pra ficar. É que ninguém te viu, tá? Porque o Cadê? Anderson não trocou a câmera. Calma, a gente fala de novo. Mas- Eita, dá pra ver? Traz um pouco pra trás. Tá o foco. Ele Volta aqui foto. sim. Joga aqui, ó, pra Aê! Focou. Ó, irmãos, viu? Pra vocês se hospedarem, viu? Pastor Rigonato recomenda, viu? Isso aí, coisa fina, tá? Tecnologia de ponta. É pior que eu. E vai o hotel. Ivaí Hotel Japurá. Ô, Davi, você tem que ser o patrocinador do canal, hein? Ó. Foi def. Ó, Tem que impulsionar. Eu pago. Tem se a gente pagar tivesse a cortina verde ainda, ia dar pra fazer funcionamento. certinho. A É propaganda. bonito, olha. Mas aí, gente, Nada. em breve, em trabalhos da Sobre Pode Divino crer. em Japurá. Tá vendo? Tem hotel onde ficar. Esse hall aqui, ó. Lá tem Tem já. sofá, televisão. Pra ver. Uma 10. Ô, imagina uma 10 de Japurá. Daniel Bertolino, você tá Ó, ouvindo? aqui é onde fica a entrada. Cavalcante, você que já Esse foi lá, portão como não é? precisa não. É da hora, é gostoso. Ó, A cidade é boa, a boa máquina. no hotel é bonitão. ó, aqui é Lembro da cozinha. Sopro. Acho que falar que Tem cupom, falar que é cupom. membro da Sobre Divino, ô É, Davi. aqui é a entrada. Membro da Sobre Divino, tu vai ter que desconto aí, hein, meu. Tanto de jovem vai Ah, pra vamos jogar pra uma cambada de jovem aí, ó. Tem que ter desconto, hein? Falar Não, fazer o cupom Supro Divino lá pra ter desconto. Aí a gente vai visitar o pastor, a gente fecha. É, ó, já fecha lá no Fecha hotel. no hotel do. Aí, ó, O Davi. do Davi. Um quarto bem bonito? Não, é bem aconchegante. É. Eu pisei lá. Cavalcante. Sendo Cavalcante de qualidade. Então, ele está construindo. Ele construiu isso aqui. Ele está construindo, terminando de construir a loja dele, da loja da avenida que ele comprou o prédio da loja, ele está construindo. Vai inaugurar agora em outubro a loja nova. E está construindo a casa dele também. Tudo de uma vez. É um empresário construtor. Entendeu? Tá uma maior guerra de construção. Mas, então, ele tem 43 anos. Passou por ato, mas nunca fez faculdade, não fez nada. Que é muito da vocação, acho que, né? É porque a gente para pra pensar, e é algo que o Cavalcante falou, e eu nunca mais esqueci disso. A gente tem uma mania de separar a nossa vida secular da nossa vida de crente, sabe? Ah, eu tenho a minha profissão, mas eu tô sempre aqui servindo na igreja. Quando na verdade é algo que tá entrelaçado. E o próprio Deus, ele nos permite, assim, ter uma vocação específica pra gente poder fazer a diferença onde a gente estiver e glorificar o nome dele. Foi algo até que o Daniel Bertolini falou que a gente no domingo, que parece que quando um crente ele vai exercer uma profissão, ele consegue exercer melhor, porque quando você parar pra analisar, você tá servindo ao Senhor através da sua vida. E aí é onde você para pra analisar que as coisas mudam, porque você vai servir o seu chefe melhor, você vai servir na sua família melhor, na igreja melhor, porque você vai estar cumprindo ali a própria palavra do Senhor, porque o Senhor também falou ontem, né, que a Bíblia ela nos ensina até como deve ser o tratamento de um patrão com um funcionário, de um funcionário, como ele deve respeitar o seu patrão. Então, quando você olha para as coisas dessa forma, entende que realmente não é nada do acaso, porque, tudo do Senhor. porque assim, quando você lê 1 Coríntios 10, 31, ele fala assim, quer comais, quer bebais, ou fazei outra coisa qualquer, faça-se tudo para a glória de Deus. Então, o seu trabalho como um funcionário, você glorifica a Deus. Porque a sua maneira de ser, a sua maneira de tratar o seu patrão, o teu trabalho, honestidade, entendeu? O patrão ele vai dizer assim, esse cara é diferente. Ele tem um comportamento diferente. Se ele falar de Deus, ele fala, ele comprova. Ele tal. Agora, veja aquele cara malandro, pilantra, vai falar de Jesus. Ele assim, parece um pilantra que vai falar de Jesus. Então,
quando você trabalha, quando você age de acordo com a Bíblia, em qualquer lugar você glorifica a Deus. Com a sua profissão, no seu jeito de ser, você glorifica a Deus. Ontem eu disse no culto, né? Eu vi o Hélio, um presbítero, eu admirava, ele pregava muito bem e tal. Mas um dia ele disse um negócio lá que eu falei, nossa, que coisa absurda. Falou que o chefe era endemoniado, que não sei o que e tal. Eu disse para aquele endemoniado que ele não ia mexer comigo, que eu sou um servo de Deus. Que eu sou... Onde que a Bíblia ensina isso, meu? É isso. Entendeu? Um presbítero falando em cima do púlpito, um negócio desse. Então, aí você, quer dizer, ele caiu no meu conceito. Eu tinha admiração por ele, tá vendo? Aí eu era louco cometido quando eu vi isso. Eu já tinha lido muita Bíblia, eu sabia que estava errado. Entendeu? Agora, como é que você pode achar que porque você é crente, você não vai ficar doente, porque você é crente, ninguém pode te humilhar, porque o teu chefe é um filho do diabo, então, porque você é crente, você é superior. Não existe isso. Não existe isso. Nós somos crentes, nós conhecemos Deus por misericórdia. Não é porque nós somos bons. O Paulo fala isso na carta, no Tito, capítulo 3, versículo 2, né? Ele fala assim, que a ninguém infame e nem sejam contenciosos, mas modesto, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Aí ele volta-se para nós, porque nós também éramos pior que eles também. Quer dizer, todo mundo temia o apóstolo Paulo, ele era isso. No fim, quem foi o apóstolo Paulo? Foi o melhor crente que teve, era um monstro. Quer dizer, o Deus que transformou a minha vida pode transformar a vida de qualquer um. Isso é bom também porque até a questão do contentamento, né? Sim. E hoje as pessoas estão descontentes, né? Porque você fala, eu tô aqui nesse trabalho, mas por que você está nesse trabalho? Você está glorificando a Deus? Porque se você está naquele trabalho, às vezes tudo bem, pode ser até um trabalho que não seja bom assim inicialmente. Mas se você teve a oportunidade naquele trabalho de testemunhar de Cristo e falar de Jesus e ganhar uma pessoa... Então, às vezes você não percebe isso, mas de repente nós temos a questão assim, por quê? E às vezes não é por quê, às vezes é para quê. Sim. Para que eu estou aqui? Qual será a missão? Finalidade, objetivo. Qual a finalidade de estar aqui, né? Então você pode aproveitar aquela história de você pode ir um limão fazer uma limonada. Né? Você pode estar num lugar que parece não ser um lugar excelente, né? Mas Deus tem alguma coisa para fazer com você ali naquele lugar, né? Então, às vezes até sem você perceber, pelo teu caráter, você pode estar evangelizando alguém. Exatamente. O próprio Delaís, quando ele pregou aqui, ele falou uma coisa interessante, né? A questão de você ter uma casa pequena, mas aí aí você faz um trabalho evangelístico naquela casa e o negócio começa a crescer. Sim. E você começa a falar assim, eu não cabe mais gente aqui. E eu quero um lugar onde cabe. Aí Deus vai abençoar, você compra uma casa maior. Mas por quê? Porque o fruto do que você está fazendo dá resultado. Então o próprio Deus se agrada de... É a sequência das coisas. É igual você ficar orando, por exemplo, vai para o monte orar, buscar poder. Vamos orar, eu quero poder. Mas depois você não faz nada com esse poder. Então você está buscando poder, então vamos começar a evangelizar, vamos começar a visitar a casa das pessoas, orar pelos enfermos e tal. Aí Deus vai falando assim, olha, eles estão precisando de ferramenta. Quer dizer, à medida que você vai trabalhando... O próprio Deus, você tem eu não tenho tempo para fazer aquilo que eu queria. Você acaba sendo promovido e você consegue ter mais tempo para poder se dedicar. A vida, o próprio Deus, ele cria condição para que deixa você ter mais tempo para se dedicar naquilo que você está trazendo fruto para o reino. Eu imagino, por exemplo, se você vê uma cirurgia, a gente vê isso em filme, então, uma cirurgia. Você presta atenção na pessoa que é que cuida do instrumentista, aquela pessoa que distribui o instrumento para o médico. Ela fica atenta ao que o médico está fazendo. Ela sabe que ele vai precisar dessa tesourinha aqui, ele vai precisar desse alicate, vai precisar disso aqui. Ela vai entregando as ferramentas. Deus faz isso com a gente. À medida que você vai trabalhando e fazendo, Deus ele vai precisar disso. Vai precisar daquilo. Não. Agora, se você não faz nada, você vai precisar disso. Se você não faz nada, você não evangeliza, você não prega para ninguém, você não fala nada para ninguém, você não faz nada, você não se preocupa. Por que precisa poder? Para que poder? Então, você é forte. Para quê? Mas quando você vai ver, você pegar todos os
Pega todos os personagens bíblicos. Esse é um dos maiores Eles problemas que a gente não receber. Eles estão É agindo. porque a verdade é assim, para que você quer isso? Busca se aproximar mais de Deus, mas Tem até um livro bonito que é o Atos dos Apóstolos. Você vê Atos, o que eles estão agindo. O camarada Eles que estão falou assim, fazendo, Deus está doutor, fazendo. eu gostaria de viver 100 anos. Aí o doutor começa a fazer umas perguntas. Você faz isso? Não, de jeito nenhum. Você faz isso? Não. Você faz... Não. Por que você quer viver 100 anos? Fazer o que? Você não faz nada. Você viver 100 anos, fazer o quê? Uma vida monótona dessa? Até, no sábado agora eu estava fazendo o curso, aí o Davi, ele é mestre em educação física, eu acho. Aí ele está falando que o nosso, por exemplo, o osso, ele se restaura quando você usa ele. Aí ele vai criando, é igual, por exemplo... O meu caso, a minha escaquilagem de joelho é sedentarismo. A gente fica muito tempo sentado, sem andar, sem movimentar. O cérebro, ele entende... Ele que você não está usando, ele começa a reter. Na verdade, o cérebro da gente trabalha dando ordem para o organismo da gente de acordo com a necessidade. Se você anda muito, o cérebro entende que o seu joelho está precisando de mais. Então o organismo vai criar mais cartilagem. O cérebro é econômico, né? Ele economiza energia. energia. Você trabalha de acordo com a necessidade. Aí você não anda, não tem necessidade nenhuma. Ele deu exemplo dos astronautas que não consegue andar mais. Para eles não pode pegar peso, porque não vai ter utilidade. Eles pegou aí o elástico. Aquele elástico que usa hoje por causa dos astronautas. Para eles poder criar, fazer exercício para você poder fazer fadigar o hipertrofia. Aí que eles tinham muito problema com osso quando eles vinham para a Terra. É a mesma coisa, é a obra de Deus, né? Se a gente não fica parado, a gente fica sedentário espiritualmente e não anda, não gosta, não flui. Eu estava refletindo esses dias lá em casa sobre isso, né? Sobre o corpo de Cristo. E eu fico pensando, por exemplo, existem órgãos, membros do nosso corpo que eles já perderam a sua necessidade de acordo com a forma que a gente foi desenvolvendo na nossa alimentação. O apêndice é um exemplo desse, né? E o que acontece com a apêndice, né? Qual que é a função dela? Nada. E quando ela dá trabalho, o que a gente faz? Arranca. Só que só que ela tem uma função, né? Você acredita que ela tem uma função? Ela é Ela é um filtro, né? É um filtro para te ajudar na questão de dar baixa imunidade. Quando você está com a baixa imunidade, ela te ajuda. Não sabia, não. Quem fala isso é o Mark Webley, você vê lá. A gente pensa que não tem, mas não existe no corpo nada. Deus não faria uma coisa que você... Não, você falou, né? Deus compara nós na igreja com o corpo. Sim. E ele vai falar, Paulo vai falar. Hoje, conversando com um pastor amigo, falei exatamente. Porque, como ele é de uma igreja que tem uma visão diferente, então eu disse assim, não, na igreja não existe posição. Se coloca muito posição. Hierarquia, por exemplo. Na igreja não tem isso. Porque a igreja é corpo. Em corpo não existe todos os membros. Por exemplo, eu sou membro de banco. Isso não existe na igreja. Existe por uma negligência nossa. Mas, na verdade, biblicamente falando, não, porque a Bíblia diz que Deus nos deu o ministério da reconciliação. Então, se ele deu para nós, para a igreja, o ministério da reconciliação, o que está dizendo assim, qualquer crente tem condições de reconciliar um pecador com Deus. Então, não é um crente de banco, ele precisa se dispor a fazer. É o que você viu. Em qualquer lugar que eu vou, eu procuro, assim, de alguma forma, saber se a pessoa conhece Jesus, se a pessoa já conhece Jesus, se a pessoa já leu a Bíblia e tal. Porque eu assisto. Isso é minha função. É minha função. Porque se eu puder levar alguém para Cristo, né, dessa forma e tal, se eu puder levar uma pessoa, é uma forma de você tirar alguém do inferno. Então, isso sim, não é todo mundo que tem, às vezes, a facilidade de fazer isso, mas se existe uma coisa que o crente precisa ter, é isso. É você aproveitar a oportunidade. Quantas vezes eu em fila de banco, questão de ponto de ônibus, às vezes médico do senhor, né? Ixi, o médico, eu tinha o WhatsApp do médico, eu passei vídeo, mandei vídeo meu para eles. Né? Aí, porque é o seguinte, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Aproveitar, se você tem oportunidade, tem que aproveitar.
Eu, por exemplo, eu tava... Sempre quando eu estou assim, em algum lugar, tá frio, tá calor, assim, eu cutuco a pessoa, às vezes, né, para falar naquele assunto, e as pessoas, eu não gosto de frio, eu não gosto de calor. Aí, o senhor gosta de frio, o senhor gosta de calor? Eu falo, eu gosto de tudo. Eu não sei fazer melhor. Aí eu já conheço, eu não sei fazer melhor. Aí, você imaginou se Deus deixasse botão de regulagem para nós? Um que é mais quente, outro que é mais frio. Então, então ele fala assim, ó, você é assim, você gosta de calor, espera o tempo do calor. Você gosta de frio? Espera o tempo do frio. Se está com muito frio, tem coberto, tem carneiro para tirar lã, tem algodão para fazer coberto. Então Deus fez tudo certinho. Então. Eu, por ali, dessa palavra aqui, eu começo a evangelizar a pessoa. Né? A partir dali, né? Já achar o brecha. A gente acha um espaço, uma brecha. Toda situação tem. Conversando, né? Você cria situações, né? Você cria. Então, é uma forma. O Delaís é igualzinho. O Delaís é a mesma coisa. Minha mãe, porque no dia que teve aniversário da igreja, né, as irmãs que ficaram na cozinha que falaram que elas sempre tem ali a passagem de Marta e Maria, o pessoal fala, exalta mais Maria, né, porque Marta tava ali distraída com os afazeres. Minha mãe falou assim, eu nunca me senti tão feliz em ser Marta, porque ela falou assim, que a bênção do Senhor tava tão grande naquela cozinha, que cada momento que entrava alguém ali e fazia uma oração, parecia que a graça do Senhor vinha e se derramava ali. Eu tava lá, e era, assim, uma coisa sensacional. Minha mãe chegou em casa encantada com tudo que aconteceu ali. Sua mãe foi ela recebeu muita presença de Deus lá. Sim. Ela, a Alexia, nossa, ela chorava Saiu de alegria, renovada. né? E Deus usando. Marta. Foi. E Deus usando os irmãos lá e conversando, falando, e orando. Foi maravilhoso. O Humberto saiu daí, ele falou assim, rapaz, a minha vida ficou antes e depois daquilo lá. Aí na escola dominical, eu tava lá, o irmão começou a falar comigo, que tava o carequinho que tava com o Delaís. Ele começou a falar comigo, daqui a pouco Deus usou começar o homem para falar comigo lá e nossa, ficamos 10 minutos lá, o irmão falando lá, e falando coisas assim que eu não tinha contado para ninguém. Ninguém. Eu só contei para Deus, ninguém sabia. Ontem eu mandei para ele, ele assistiu o culto ontem, né? Aí ele falou, ele é tão grato ao Delaís, sabe? Porque aquele moço lá, ele estava tão atrapalhado, assim, conhecimento, sabe? Deus usa ele daquele jeito, mas ele não tinha, assim, uma afinidade com as escrituras, assim, muito levado de qualquer jeito, sabe? E o Delaís começou a discipular ele, não... o Delaís, ele não é de ficar passando a mão na cabeça dele. Ele é o verdadeiro. Então, ele gosta tanto do Delaís, porque o Delaís tornou-se discipulador dele. E ele está crescendo agora. Agora ele está pegando um rumo certo. Nós estava todo atrapalhadinho, cheio de curvas, sabe? Deus está usando ele aí. Deus está usando ele. O Guina, o outro magrinho lá, aquele é gerente da loja do Delaís, Guina. Mas eles são como se fossem irmãos, não tem visão lá do patrão empregado, não, são como se fossem irmãos, todos eles. É bem interessante. O Delaís, ele não sabe ser patrão. Ele nasceu, o Delaís é pastor. Ele nasceu, o dom do Delaís é pastor. É pastorear, ele é conselheiro. Ele tem empatia, não gosta de ver ninguém sofrer, sabe, que ele quer ajudar. Então, ele é bem assim, é bem pastor, sabe? O Davi não, o Davi já é mais empresário, ele é mais voltado para... O Davi é muito assim, de olhar assim, não, o cara não tem porque é vagabundo, não trabalha. O Davi é assim, o Davi, para ele ajudar uma pessoa, ele precisa sentir muito de Deus. Agora, o Delaís não, o Delaís tem um coração mole, ele vê um velho passando na rua, ele vai lá perguntar se ele está passando fome, para dar uma cesta básica. É impressionante. No tempo da pandemia, eu ficava vendo que ele passava qualquer velhinho lá, assim, meio capenga lá por da loja, e chamava para dentro, ele tinha cesta básica dentro da loja. Aí dizia assim, como é que é a tua situação? Então, meu filho, estou passando apertado, tem como o senhor levar? Tem. Se não tinha jeito, levava. É o dom dele, não tem jeito, é a vocação dele. Nasce para isso, sabe? Mas é que o senhor estava falando agora há pouco, né? Que às vezes a gente tem muito essa questão de que achar que igreja é degraus, né? Que você vai subindo degraus. Só que não, é dom, né? Dom ministerial. Assim, a Bíblia fala assim, e ele mesmo deu uns
para tal coisa, outros para tal coisa. Então, ele já colocou cada um no lugar. Não existe, agora você vai subir mais um degrau, depois você vai subir... Criaram-se essa visão dela. Mas isso não existe na Bíblia. Também não existe órgão inútil. Não existe uma apêndice tem utilidade. É corpo. Você tem, aqui. você tem que Cancelado pensar. aqui agora. Todos os membros da igreja, que nem o Kelvin, ele ia fazer... Eu não tenho apêndice, só para avisar. O Kelvin, ele ia usar isso numa pregação, que ele machucou o dedo anelar e tocou o teclado, né? E você falou de que todos os membros têm utilidade, até os que às vezes você não percebe. A ideia do corpo, na minha concepção, foi essa, porque assim... quando eu machuquei esses dias esse dedo aqui, ele tava bem inchadão, né? E eu falei assim, eu vou ter que tocar o teclado, só que eu vou tentar fazer a que a gente fala unha de... o dedo de galinha, né? Pé de galinha pra tocar teclado, né? Só que como eu já tenho uma memória motora muito com todos os dedos, então eu não conseguia deixar de usar esse dedo. Eu falei, rapaz, como esse dedo é útil? Como que eu não posso perder esse dedo? Aí eu fui pensando igual, a gente nunca pensa nos polegares opositores, né? Os polegares. A gente fica, eles aqui é tão natural pra gente, mas fica um dia, enfaixa o polegar assim, preso assim na mão pra você ver como que é a sua vida. Passei por isso, Depois foi outra. terrível. Segura a jarra. Sim, o Você polegar. pega, você pega, por exemplo, você sente uma coceira no ouvido e tal. Coça com o dedão, coisa aqui. Tem que ser com esse aqui. É o dedinho. Vai lá, vai quase no miolo isso aqui, né? Funa. Agora, quando você quer matar um piolho, mata com qualquer outro. Tem que ser o dedão, não tem jeito. Então, cada um tem sua utilidade. Sim. Então, a igreja é isso. A igreja é um corpo. E nós somos interligados. O que é? Quando um depende do outro. É um organismo. Quer dizer, um órgão depende do outro. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, mas quem que trouxe nós até aqui? As pernas trouxe nós até aqui. Mas quem que deu ordem para as pernas? A perna não pensa. O cérebro. Entendeu? Então você vai analisando. Um professor, ele tem um monte de coisa na cabeça para ensinar. Mas se não tiver a perna para levar ele para o local, se não tiver os olhos para direcionar ele, se não tiver a mão dele para escrever na lousa, para ele falar... Quer dizer, não tem jeito, é um conjunto de coisas. A igreja é tratada na Bíblia como o corpo de Cristo, é o corpo. E no corpo não tem uma coisa mais importante que a outra. Por exemplo, você pega esse dedinho aqui, você acha que esse dedinho tem a mesma força que tem meu braço? Lógico que não. Mas pergunta se eu quero ficar sem algum dos dois. Os dois é importante. Os dois é importante. Então o que tem no corpo? O que tem na igreja? Função. Cada membro tem uma função. Mas para Deus é igual, porque todos são do corpo. Você vê a Dorca, né? Pronto, e costurava os irmãos. Então. E os irmãos, quando ela morreu, e o amor que eles tinham, entendeu? O amor que eles tinham para ela por causa daquilo. Então o Paulo fala assim: se os olhos disserem, eu não sou. Se a mão disser, eu não sou do corpo, porque eu sei. Não, porventura não é do corpo, tudo não é do corpo. Gente. Então, na verdade, a igreja já é assim, é tratado assim, que é para a gente entender isso. Tudo no meu corpo é importante. Essa mão aqui ajuda essa, que ajuda essa. Os meus pés, um ajuda o outro. Quando está mancando, quando a gente está com um problema, o outro segura mais o peso, entendeu? Então, é tudo sincronizado. Então, a igreja tem que ser isso aqui. Se a gente não entender isso, então eu queria ser aquela vaidade de um querer ser maior que o outro, um querer ser melhor que o outro, não achar que um é chefe do outro. Não existe chefia na igreja. A igreja não tem chefe, a igreja tem exemplo. Um irmão tem que ser exemplo para o outro. Entendeu? Não tem. Pode falar, tu fala que não é essa coisa de que a gente coloca aqui de cargo, você vê os próprios diáconos. Tem dois ali que fugiu da regra. O Felipe foi pregador, né? E o Estevão, pregador. Não, e também tem aquela ideia assim, eu só sou diácono. Mas quando você vai no conhecimento bíblico, o diácono é o segundo ministério que está na Bíblia. O primeiro foi o apóstolo, o segundo foi o diácono. A gente pode colocar como importância, né? Entendeu? Não, a Bíblia fala sobre esse importante negócio. Porque, na verdade, por que é importante? Porque os diáconos, eles partiram para a parte social da igreja. Sim. Aí eu pergunto, essa foi a visão correta. Porque hoje nós às vezes nós vemos a igreja
que ela trata os membros como zumbi, só quer tratar da alma. Só pensa na alma da pessoa, parece que a pessoa não tem corpo. Mas o crente tem corpo também. Então, às vezes ele sente fome, às vezes ele fica doente, precisa de remédio. Às vezes não. A igreja também precisa desse lado. A assistência social, a cesta básica, o socorrer, precisa, não tem jeito. Porque o crente não é zumbi. Zumbi é que é dos palmares lá, o zumbi. É um espírito que entra num corpo morto lá e não tem. O irmão não é assim. Então a igreja, aquela visão, os apóstolos entenderam certinho isso. Eles viram que os irmãos não eram como zumbi. Então tinha viúva precisando de ajuda, entendeu? Então, nós vamos cuidar da palavra, alimentar a alma, Pedro falou. E arruma 7 irmãos aí, para eles acertar a mesa dos irmãos aí, ó, matar a fome deles, né? Tem o culto e a vida depois do culto, né? Uma igreja sem diácono não tá preocupada com a necessidade, né? Então, a área social, a igreja... Quando eu construí essa igreja, que eu não construí, né? Eu peguei ela, foi emendando. Mas sempre, uma coisa que sempre eu falava para minha esposa, a igreja precisa ter uma cozinha, sim, a igreja precisa ter uma área onde as pessoas sentam para comer, conversar, a igreja precisa ter um lugar para fazer um café, para a gente tentar. Por quê? Porque o homem é um ser sociável. Isso daqui faz bem para a gente. Isso daqui é uma coisa que faz bem para a gente. Então, você tem que... Isso precisa, né? Nós que é negócio de igreja, não tem uma sala, não tem nada, termina o culto, vai todo mundo embora, ninguém conversa com ninguém, então, e tem a igreja que vai viver isso. Mas você percebe que os irmãos não criam essa serviço. Então, a igreja é composta de pessoas, de um ser sociável, um ser que gosta de sentar, conversar, tomar café, tomar água. Então, aquela mesa da cozinha lá, né? A gente sobe lá, toma café, conversa. Tem história. Entendeu? Até o lema da sopa divina, ou você sai cheio de Deus, ou você sai cheio de comida. Vai ser cheio de qualquer jeito. Eu sempre falo assim, se a gente não conseguir matar a fome espiritual do irmão, a gente mata a fome física, leva lá comer pau na cozinha. Então, isso faz parte da vida da gente. Né? Sala de aula, importante. Sim, separar cada... É necessário, né, na igreja. Porque eu me converti na Igreja Batista. E a Igreja Batista tinha a sala do jovem, tinha a sala das mulheres, tinha a sala das crianças, tinha tudo isso. Então eu entendi que isso era necessário. Quando eu construí aqui em cima, eu fiz questão de dividir as salas. Não tinha tanto espaço, mas eu fiz do jeito que deu. E eu acho que toda igreja deveria ser assim, assim, porque é importante, né? Você ter uma sala para você separar os jovens, você separar as crianças, é importante, é necessário. Não tem como. Agora, o pastor Marques construiu Itaim Paulista, ele queria construir o terreno inteirinho, até no fundo. Só igreja, só um templo. Não tinha uma sala, não tinha nada. E eu falava para ele, pastor, não é bom fazer isso, vamos preservar essa parte de trás, para a gente poder dividir isso aqui, fazer alguma coisa. Então. Não, vou fazer a igreja. E não deu tempo. Ele morreu antes de fazer o que ele queria. Então, quando ele morreu, eu assumi a igreja. O que eu fiz? Nós paramos, a igreja não estava ali. Então, aqui atrás tinha uma construção de 5 metros por 16, que era o comprimento. Quando nós fizemos aquela cozinha que tem lá, aí construímos uma laje em cima, era telhado, só construímos uma laje para fazer mais uma sala em cima. Então, acabou fazendo alguma coisa lá. Tá? Mas pelo pastor Marques, faria só igreja, tudo igreja. Porque ele veio do Deus Amor. Sim. E a Deus Amor não tem essa visão de separar a sala. Então ele tem outra visão. Aí, aqui em Mauá, eu já estava mais na direção, eu já tinha uma visão diferente. Achava que é necessário, a igreja precisa disso. E isso não é importante? Isso daqui? Sim. Precisa disso. Agora, isso daqui é de graça. Isso aqui tem custo, isso aqui tem investimento. Mas, às vezes, para mim, por exemplo, eu vou sair daqui, eu vou embora, eu estou lá no Paraná, parece que para mim não tem tanta importância aqui, mas tem para vocês. Sim. Então, e depois outra, o Thomas, ele de vez em quando ele fala assim, que ele fica muito feliz quando vê o Espírito, porque ele fala assim, começou comigo. Verdade. Eu mandei a foto para ele aqui, ficou muito bom o estúdio, muito bom. Começou comigo.
Ele falou, Foi porque ele que deu a ideia. Ah, e também tem uma pessoa E a também, o gente Cássio seguiu. também, é uma pessoa É. que... Cássio foi Cássio é uma benção, Cássio, né? O Cássio Foi o extraordinário. pioneiro aqui Então. que... Então, aí que tá. Cássio sofreu, hein? Mas- Se ele tivesse tanto vídeo... O Cássio capinou pra gente. Cássio, Quando ele chegou, Mas aí- era tudo. Ele andou pra que a gente pudesse correr. Não, e aí isso é a importância, né? A importância de você dar espaço para o outro, né? Porque esse é o meu ponto de vista. Eu posso até achar que uma coisa não tem valor para mim, mas eu vejo que tem valor para os outros. Então, eu acho que você tem que dar espaço para quem sabe fazer. Então. O Ministério das Mídias, na verdade, é um negócio novo, né? Mas, tipo, pra gente é tão necessário quanto tanto social quanto didático. Eu falei pro Caramuru, Na sala de aula. o Caramuru, eu mandei um vídeo dela, o Caramuru, eu falei assim, o senhor já viu o vídeo dessa menina? Ele falou, pastor, eu coloco no nosso portal os vídeos deles. Ele falou, coloca vídeo de você no portal dele. Lá, não sei. Só, tem que ver lá depois. Ele falou, Vou dar coloca. uma olhada. Ele também. falou, coloca, eu não sei se ele quis, ele falou a verdade, mas ele falou, coloca. Ele crente, né? Ele crente. Mas igual, por exemplo, na live Ó, de ontem tinha uma falar pessoa de disso, né? Curitiba. Aqui, ó. Falar disso, eu tenho que trazer o Caramuru, né? Sim. Não, de Curitiba Tem. de Curitiba o irmão que veio aqui, tinha dois irmãos de Curitiba. Fala na câmera aqui, ó. Mas aí, ó. O pastor Caramuru, né? Precisa trazer o senhor aqui pro senhor dar uma resenha aqui, hein? Conversar com Fazer ela. uma live, um podcast teológico aqui, hein? Sim. O Caramuru é um homem simples, Sim. uma pessoa extraordinária. Irmão. Eu fico admirado ver a simplicidade daquele homem, toda a cultura que ele tem. O homem é juiz, juiz estadual, né? Mas uma simplicidade, uma cultura ilibada e é um homem simples, respeitador. Então, Pra mim, a vez toda que eu vou buscar ele lá, já vem fazendo as perguntas, já vem na aula, já, né? você não tem ideia do respeito que ele tem pela gente. Ele fala que a nossa igreja é uma igreja bem alinhada e tal, sabe? Tanto ele me chamou, você tem uma ideia, ele me chamava para comentar coisa da lição. É muito na minha cabeça, né? Como é que a Sopra, ela tem, né, foi uma construção de anos, mas ela é bem reconhecida pelas pessoas. Então, tanto pelo senhor, que foi até algo que o senhor estava falando ontem, que o senhor sempre prezou pelo seu nome, porque foi construído durante anos, né? E até hoje isso permanece. Oremos que permaneça assim até Jesus voltar. Então. Porque é assim que uma igreja deve ser reconhecida, né? Não por polêmica. Questão de você relaxar. A igreja, pensem, é como um cântaro que está nas minhas costas. Então, assim, eu estou segurando aqui e eu não tenho onde pôr e também não posso soltar. Então, eu tenho que ficar mantendo aqui. Se cair, quebra. Então, você tem que manter aquilo a vida toda. Que isso envolve que sua conduta, aquilo que você fala, eu tenho uma preocupação. Mais água pra gente. Eu tenho uma Geladinha. preocupação em falar coisas que às vezes podem repercutir mal e tal. Inclusive, eu falo para vocês sempre, Sim. a gente sempre quando vai falar alguma coisa, não pode falar porque ouviu o outro falar. Você tem que pesquisar se aquilo é real, se aquilo é verdade, né? Porque existe muita gente papagaiando aí e tal, e isso atrapalha Isso demais. reflete o caráter. Exatamente, você não pode fazer isso. Né? Então, às vezes eu tenho dificuldade em gravar por causa disso. Eu tenho medo de gravar bobagem. De alguém passar alguma coisa que questionável, né? É complicado. Porque você errar aqui dentro é uma coisa. Dura é quando sai para fora. Entendeu? E hoje todo mundo escuta. É, Todo mundo vê. Entendeu? Hoje, Você tem que fazer por fazer. Você tem que ver se o que você está fazendo está valorizando ou está denigrindo a imagem. Né? Tem que trazer algum valor, né? Agregar algum valor sobre aquilo que a gente está fazendo. Fazer só porque os outros fazem, né? Por mais descontraído que pareça, né? Tem que estar fundamentado em algo assim. Não tem jeito. Agora, uma coisa é certa, gente. Uma coisa que nunca pode acabar na igreja, nunca, é simplicidade e humildade. Sim.
O dia que isso se esvair da igreja, como já tem se esvaído muito de muita gente, a igreja perde todo o sentido. Esse é o celular que tá saindo ali com você. Vazando o WhatsApp do Cavalcante. Aqui, Cavalcante, tá vazando lá. A igreja, Era ele ministrando. a igreja Eu perde. recebi uma mensagem do amigo aqui. A igreja perde sentido. Você sabe que Tá assim. o apóstolo Paulo, há 2000 anos atrás, quando ele escreveu a segunda carta de Coríntios, no capítulo 11, para mim aquilo ali é muito, muito fundamental. No versículo 2, ou 3, quando ele fala assim: eu tenho zelado de vocês com o zelo de Deus, tal. Porque ele fala assim: porque eu temo que assim como a serpente enganou Eva, venha de alguma sorte corromper o vosso sentido e apartar-vos da simplicidade que há em Cristo. Entendeu? Acabou a simplicidade, acabou. Então a igreja tem que ser gente simples, sabe? Que ostenta, né? Que não tem. Por exemplo, uma das diferenças da nossa igreja é que não existe figurões assim. Não é? Entendeu? A pessoa olha assim: eu sou o maior Zé do mundo, tá isso? O maior Zé. Aí eu assim: olha o presidente. Mas eu sou o maior Zé, eu não sei ostentar, eu não sei. E o vice-presidente também é um Zé, né? Tem muitos vezes na nossa igreja. Então, as pessoas assim, tem obreiro que não ficou aqui com a gente, porque eles olham assim para mim: pô, se ele é o presidente, só é assim, o que vai sobrar para mim? Porque os caras olham com a ideia assim: eu quero crescer, eu quero ser. Não. Mas teve um obreiro que um dia falou para um obreiro de uma igreja aqui, falou para mim: ô pastor, eu estava com cadete, né? Ô pastor, está na hora de o senhor trocar esse cara, pegar um cara, pode ser um pastor presidente, andar um carinho desse. Falei: pô, eu andava em cima de carroça, rapaz, de carroça com roda de pau, e tocado por um burro, rapaz. Eu já estou andando num cara desse, você está achando pouco? Você entendeu a cabeça das pessoas? Ele pensa, não dá nem pra puxar a sardinha de um pastor desse. E essa coisa, sinceramente, se existe uma coisa que eu não gosto, não entendi, não gosto. Eu não gosto de bajulação, de puxa-saco, eu não gosto. Porque eu nunca vi um puxa-saco honesto. Todo puxa-saco ele tem intenções erradas, ele está querendo levar alguma vantagem e prejudicar alguém para levar vantagem. Na frente ele é todo... Então eu não gosto disso. E você quer ser, eu falo isso, você quer ser meu amigo? Seja honesto, seja sincero, honesto, acabou. Não precisa mais nada disso. Não precisa levar minha bolsa, não precisa amarrar meu sapato, não precisa limpar, não precisa fazer nada. É só ser honesto, acabou. Eu olhei para você, sei que você é um cara honesto, de íntegro e tal, acabou. Já é meu amigo. Até porque se a pessoa gosta de você por outras intenções, isso já é uma consequência da falta de caráter dessa pessoa. Então por isso que não tem como, ela já é intrínseca. A pessoa que ela busca aprovação dentro de atitudes dela, não de forma honesta, essa pessoa não vai ter um caráter libado, ela vai ter um caráter duvidoso. Ainda mais dentro da igreja. E uma coisa é que, Sérgio, você deve lutar para ser sempre a mesma pessoa. É tão esquisito quando as pessoas mudam o jeito, sabe? Porque dependendo da posição, ele muda, se torna diferente. Tal. Eu sempre falo isso, né? Que a palavra caráter do termo caracteres, né? Então, isso aqui são caracteres. Se você bater 1000 vezes uma letra nesse computador aí, vai ser tudo em linha reta. Né? Então, os caracteres, tudo. Então, a palavra caráter vem disso daí, de caractere. Então, se você pega uma máquina de escrever antiga, que está com um ponteirinho daquela forma, quando você bate assim, uma letra sai para cima, uma letra sai para baixo. O nome desse defeito é descaracterizada. Eu vi isso, eu fiz curso de datilografia, e quando eu tinha... Não, essa máquina está descaracterizada, tem que levar para caracterizar. Quer dizer, tinha que colocar os caracteres, né, tudo em linha. Porque estava saindo para cima e para baixo. Você pode ver que existe algum livro muito antigo que foi escrito na máquina, eu li um livro do C.S. Lewis, que foi escrito a máquina, é tão antigo que ele foi escrito a máquina. Vai descalibrando, né? O título do livro, se você achar ele, é Construir Torres, parece que é um negócio aí.
É um livro até bom, até gostoso. Foi o pastor Silas que me emprestou ele para mim. Mas ele tinha as letras dele, para cima, mas foi escrito com máquina de escrever. Então ele foi escrito com uma máquina descaracterizada. Tá um mau caráter o livro. Então, caráter. eu entendi que a palavra caráter aí, quando fala de um bom caráter, é uma pessoa assim, é uma linha reta. Quer dizer, ele é sempre igual. Ele não é assim, as circunstâncias não mudam. É sempre igual. Não precisa um dia de um jeito, não. Você sempre é a mesma pessoa. Entendeu? Não é aquela pessoa que você fala assim, ixi, o irmão tá com a cara ruim hoje, né? Você tem medo de falar, se perguntar as coisas, levar patada e tal. Então, tem pessoas não, que você sabe que você pode chegar e falar, conversar, não tem. Então, você tem que, sei lá, eu procuro sempre tratar as pessoas todas iguais. Então, para mim, ó, o Hamilton, ele entrava bêbado aqui na igreja, Pedro. Mas para mim, o Hamilton, o empresário, é a mesma coisa. Eu não vejo diferença. Os dois é uma alma. O Hamilton hoje é empresário, hein? Hamilton é empresário. Pois é, então, mas aí que tá. Só que ele entrava aqui todo sujo, com xixi, todo urinado, tudo fedido, entendeu? Ele estava aí, um dia o pastor Itamar, ele estava ali fora comigo, o amigo chegou para mim, bêbado, assim, toda uma sacolinha na mão, não sei o que tem naquela sacola cheia de pano, sei lá, e ele perguntou para mim, onde que ele podia colocar aquilo? Eu peguei ele, levei num cantinho lá coloquei ele. Falei, põe aí, depois quando terminar o culto, você pega. E o pastor Itamar achou interessante a forma que eu tratei ele. Né? E o Itamar pregou aquele dia em cima desse assunto. Sabe? E depois ele falou, mãe, que lá foi muito importante. Ó. Porque para mim, o Hamilton entrar na igreja daquele jeito, sei lá, desde que não perturba ninguém, tá, e entrar um empresário, também não muda nada. Porque você tem que tratar as pessoas iguais. Porque Deus é assim. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoa. Por que ele faz? Porque aquele homem simplesinho é uma alma carente. E o milionário também é uma alma carente. Então você, Tiago fala assim, gloria-se o pobre na sua exaltação e o rico no seu abatimento. Então, ele levanta o pobre, aquele pobrezinho, coitadinho, estava perdido, sem entender nada. Quando ele sentiu Deus na vida dele, quando ele percebeu que ele é alguma coisa, ele sai feliz da vida, ele se levanta, ele muda o aspecto da vida dele. E o rico, que está pensando que é o cara lá em cima, não, quando o Zaqueu encontra e abraça Jesus, quebra tudo. Meu Deus, como é melhor do que dinheiro. Ele abraçou Jesus, falou, já dou metade para os pobres, desceu na verdade. Então, o que acontece? O pobre se anima quando encontra Deus. E o rico descobre que o dinheiro não é o tudo. Então, o rico desce, o pobre sobe. Fica tudo na mesma linha. Entendeu? Então, Deus não vê ninguém diferente. Entendeu? E nós temos que olhar isso. Você não pode... Você vê que a nossa igreja não vinha empresário. Chegou a ter empresário aqui, dono de empresa de ônibus, mas ele sentava no banco lá, como todo mundo, e ninguém falava, né? Você quer dar oferta? Dá. Você tem dinheiro? Dá. Você não quer dar? O dinheiro é seu também, para você. Eu não ficava batalhando ninguém por causa de dinheiro. Eu não. Jamais vou fazer um negócio disso. Então a igreja não pode levar por esse lado. Você vê que tem igreja que tem culto do empresário, que tem isso para quê? Para chamar atenção, né? Para bajular as pessoas. Aí você lê a carta de Judas. Judas fala assim, elogiando as pessoas por causa do interesse. É o mais ridículo do mundo. Judas fala isso. Você elogiar pessoas por causa do interesse. Então, Deus conhece minhas motivações. Ele sabe por que eu faço, por que eu penso, por que eu fiz isso. Então, isso vai pesar tudo. Qual foi? Com que motivação você fez isso? Entendeu? Aí é o problema. Deu um irmão lá na Bahia perguntou para mim, ele estava fazendo um encontro de casal, ele fazia, colocava um caixão de fundo lá na igreja, um corte em cima assim, aí você colocava lá, envelope preto era uma coisa, envelope vermelho era outra coisa, e cada um tudo levava dinheiro. Aí ele falou para mim assim, era um cara inteligente. Aí ele falou para mim, o que você achou, né? Falei para ele, eu não sei, eu preciso saber qual é a sua motivação.
Se você está fazendo isso por amor dos irmãos, dos casais, ou você está fazendo isso com intenção de tirar alguma coisa para você, né, alguma vantagem? Ô, mano, pastor, você me quebrou. Hein? Porque a motivação dele era, ele fazia aquilo porque ele queria Sim. extorquir, tirar dinheiro e tal, impressionar as pessoas, vou levar esse cachorro no monte, e lá nós vamos orar e tal, tal. Ele impressionar as pessoas. Qual a motivação? Entendeu? Então, tudo que você vai fazer com relação ao outro, você tem que fazer por amor do outro, e não para intencionar em tirar o outro. Porque Paulo fala assim, eu quero que haja em vocês o mesmo sentimento. Eu pergunto, Jesus veio para cá com que sentimento? Pensando nele? Ele veio por causa dele? Ele veio cuidar dele? Entendeu? Então, um crente inteligente nunca faz nada pensando em levar vantagem. Você sempre faz pensando na vida do outro, querendo o bem do outro, melhor do outro. Porque quando você investe na vida do outro, Deus investe na sua. Ele conhece suas intenções. Ele sabe que está fazendo isso. Entendeu? A sabedoria está aí. Entendeu? A pior coisa que existe é quando você faz alguma coisa com segundas intenções, para levar vantagem. Tá certo? Isso é uma loucura. Eu não comungo com essas ideias. E a gente vê que a maior parte das inovações que se cria na igreja é em busca disso. Por isso que eu vivo batendo essa tecla. Irmãos, não saiam da Bíblia. Vigam a Bíblia. A Bíblia é suficiente. A Bíblia é suficiente. Não precisa sair daí. E depois outra. Se você começa a fazer alguma coisa, uma inovação, você cria um negócio, uma inovação, que não tem nada a ver com a Bíblia. O que você fez? Você fala assim, ó Deus, vou dar uma descansada, uma folguinha pro senhor aí, só fica tranquilo aí que nós vamos se virar aqui do nosso jeito. Vamos fazer do nosso jeito aqui já. Então, iludir as pessoas, eles vêm aqui e tal, e dão dízimo, dão oferta, deixa. É uma visão mais ou menos assim. Agora, quando a igreja vai para o caminho certo, que é a oração, o que seria? O Josafá, né, que foi que ele diz assim, Senhor, em nós, olha a fúria dos nossos inimigos, olha a ameaça dos nossos inimigos. Senhor, em nós não há força alguma, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Quer dizer, nós não temos força para vencer, nós não temos, mas nós acreditamos no Senhor. Então a oração leva você a mostrar a dependência de Deus. Você, a igreja, depende do poder de Deus. E Jesus ensinou isso, você não pode fazer nada. A inovação é você tentar viver fora da Bíblia. Entendeu? Então eu não comungo dessa ideia, de jeito nenhum. Eu não sei pregar. Eu preguei sábado passado. Sábado não, esse no outro, eu preguei na ceia da Assembleia de Deus lá, em Japurá. Tinha umas 200 pessoas na igreja. E eu estava pregando sobre o Jesus é o único. Quer dizer, aí eu mostrei que Jesus, fora de Jesus, não é Salvador. Né? Comecei lendo Atos dos Apóstolos 4:12, e depois fui mostrando os textos. Né? Por exemplo, Adão nos vendeu, Cristo nos comprou. O único que comprou o pecador do pecado foi Cristo, não tem outro que comprou. Então, eu comecei a mostrar. E não sei por que cargas d'água, assim, eu não me lembro como foi. Eu sei que eu dei uma saída e entrei no credor incompassivo. E não dei uma pincelada na questão do perdão lá, sabe? Na questão do perdão. Então eu falei, do cara foi perdoado 10 mil talentos. 10 mil talentos de ouro ali eram 350 mil quilos de ouro. E segundo Hernandes Dias Lopes, num livro dele, diz que uma pessoa levaria para pagar em dias de serviço 180 mil anos. Um negócio assim, para ele pagar aquele dívida. É uma dívida impagável. Então, foi a dívida que Deus perdoou da gente. Então eu expliquei isso e falei assim, ó. Aí ele encontra um conservo dele que devia 100 denários. 100 denários, 100 dias de serviço. Se 100 dias de serviço é pagável? É pagável, dá para pagar. Mas ele não perdoou o irmão, apertou o pescoço, levou para a polícia e tal. Quer dizer, quando aconteceu isso, os outros conservos foram falar com o rei. Olha, rei, aquele homem que o senhor perdoou e tal, fez isso. Voltou para trás, pegou toda a dívida ali, falou, agora você vai pagar tudo que você deve. Não. Aí eu falei assim, aí Jesus conclui dizendo assim, ó, assim vos fará o vosso Pai Celestial, se do coração você não perdoar o seu próximo, o teu devedor. Então, quando eu falei isso, o que aconteceu? Tinha um rapaz na igreja que há uns 3 anos atrás, ele teve uma divergência com o Davi, com meu filho, e eles eram muito amigos e tal.
E o Davi, não sei, o Davi falou que nunca pensou no projeto. Mas esse rapaz, ele tinha um certo negócio. Ele falou que ele não dormiu aquela noite. Ele ficou tão aflito com aquilo que ele se sentiu esse camarada que precisava perdoar, precisava ser perdoado. 7, 8 horas da manhã, Selene ligou para o Davi. Davi estava, estou na cama ainda, era domingo. Ele falou, eu queria conversar com você. Eu vou subir até lá em cima e tal, vou tomar um café e mais tarde eu volto aí. Quando foi 9 horas, estava na casa do Davi. Ele falou, senhor Davi, o seu pai pregou ontem na igreja lá e Deus falou tanto comigo que eu não consegui dormir. Porque eu sinto que há uma diferença entre eu e você. E eu preciso pedir perdão para você. Aconteceu isso, tal. Aí, chorou como criança lá, não. Que ele ouviu a palavra, foi lá pedir perdão. Se ligou, a palavra, e eu fiquei pensando, eu não entendi que eu estava falando sobre a suficiência de Cristo, e eu não sei porque eu entrei naquele trechinho aí e falei do credor como assim. E era exatamente o que alcançou o coração do moço. A gente não entende. Eu falo, mas por que eu entrei aqui? Mas, na verdade, tinha um objetivo. Tem gente que acha que buscar inovação é o que precisa ser feito e esquece que quem convence não é nós, é o Espírito Santo que convence. Então não adianta você fazer inovações e você querer, é porque eu quero agariar jovens, eu quero trazer as pessoas para a igreja, eu quero que as pessoas... Não, é o Espírito Santo que convence. É uma palavra simples. Modifica a vida de uma pessoa, traz essa pessoa a um arrependimento. E depois é tão insuficiente essa questão de inovação que cada semana tem que fazer uma. Hoje criou-se uma cultura de excelência, só que essa excelência é sempre aos olhos humanos. E aí toda semana você tem que inovar. Quando na verdade você não precisa de muito, porque se você tem, que nem o senhor está falando, uma palavra direcionada pelo próprio Deus, que tocou um coração e mudou a situação, entendeu? Mudou aquela circunstância que estava afligindo ele. Muitas vezes ele já estava vivendo aquilo tanto tempo que ele nem sabia que isso afetava ele. Exatamente. E então às vezes é uma palavra simples, mas que vem do Senhor, e não uma excelência mundana, porque graças a Deus a gente está aqui num lugar, num ambiente bom, que a gente tem todo o suporte, aparato para fazer uma coisa com excelência. Só que às vezes a gente se perde tão nessa questão técnica que a gente para de analisar, sabe, como que tá a conexão com o eterno, sabe? A conexão aqui terrena pode estar 100% boa, mas e o eterno? Como que tá a conexão com ele? Esse é o que eu estou falando, a motivação. Sim. Qual a motivação? Então, em tudo isso, quer dizer, na sua maneira de se comportar, de se vestir, aquilo que você está fazendo para a glória de Deus ou para a exaltação sua? Para você se aparecer, para você ser visto, ou se você faz aquilo que você faz, que você vive, a sua serenidade, a sua maneira de viver, seu comportamento, alguém diz assim, nossa, essa menina é diferente, eu vejo ela diferente, educada, tem um jeito diferente de agir e tal. Ela é crente. Assim, né? Eu falando, por exemplo, eu tinha 12 anos de idade, aí em São Carlos de Ivaí. Eu tinha 12 anos de idade, eu estava com 2 cestas assim, no braço, vendendo alface na cidade. Escolhi alface no sítio. Eu vim na cidade pegar uns trocadilhos, comprar roupa, calçado, e ajudava a minha mãe assim. Eu estava lá com as minhas cestinhas de esquerda. E de repente um cidadão começou uma briga lá na frente da casa catarinense, e o senhor esqueci o nome dele agora, o gerente, né, estava ali, e um homem grandão, alto, alto do Cavalcante, só era mais magro. E um baixotinho começou a chutar ele, e brigar com ele. Aí ele só fazia assim, ele segurava a bicicleta dele encostada aqui, e ele segurava aquela pessoa e não deixava a pessoa alcançar ele. Mas ele não batia, não fazia nada da pessoa. E eu olhando aqui, ele falou assim, nossa, por que ele não dá logo um murro na cabeça desse nanico aí, né? Na minha cabeça, ele tem que... Acabar com isso. Acabar com isso. O cara é pequenininho em relação a ele, né? E aí todo mundo pensou igual. Poxa, mas por que o cara desse tamanho, né? E aí todo mundo deixando de ser. Aí o senhor Luiz, que era o gerente catarinense, ele falou assim, esse homem não briga. Eu nem sabia o que era isso. Ele falou, esse homem não briga, ele é crente. Ele falou, esse homem não briga, ele é crente. Eu falei, mas porque é crente tem que ficar quieto? Na minha cabeça. Irmão, eu tinha 12 anos.
Eu me converti com 26, com 27 anos. Quantos anos de diferença? De 12 para 27. 15 anos mais tarde. O dia que eu passei por Mateus lendo, se te ferir de um lado, oferece o outro, ama o teu inimigo. Irmãos, na hora que eu estou lendo aquilo ali, eu fui naquela cena, fui viver aquela cena de 15 anos atrás. Agora é que eu entendi por que aquele homem fez. Irmão, eu entrei numa crise de choro lembrando daquele homem. Eu senti tanta vontade de encontrar ele, porque eu estava impregnado de amor, sabe? Porque eu amava a Bíblia, né? Eu senti tanto amor, eu tinha vontade de encontrar aquele homem para dar um abraço e falar: rapaz, agora eu entendi o que você é crente de verdade. Não, aí aquilo para mim foi um negócio assim, foi tão interessante que eu nunca mais tinha lembrado daquilo. Mas quando eu passei por ali, o Espírito Santo me levou lá agora. Você entendeu agora por que aquele homem não pregava? Você vê como que é as coisas. É um negócio simples, né? Mas aqui para mim foi uma pancada na cabeça. Aí eu entendi, eu falei, agora eu entendi por que ele não brigava. Porque a Bíblia fala que você não pode brigar. Você tem que dar outra face, você tem que andar a segunda milha. É um negócio diferente, né? O testemunho, meu filho. E isso é o que precisa acontecer com a gente. As pessoas têm que ver a diferença na gente. Quando você lê, por exemplo, aquela palavrinha assim, de forçar a dar uma milha, vai com ele duas. O que eu li daquilo ali é que os romanos tinham autonomia. Eles faziam qualquer pessoa carregar o peso deles uma milha. Por força de lei, né? Mas que você estava chegando na tua casa, encontrava um romano trazendo um peso. Por força de lei, ele podia deixar aquela peso no chão, aí você tem que pegar e voltar com ele uma milha. Aí Jesus fala assim, te forçar a andar uma milha, ele fala forçar, porque certamente era a lei, né? Se te forçar a andar uma milha, vai com ele duas. Poxa, você já pensou? Aí o camarada andava uma milha. Quando terminava aquela milha, o romano podia dizer assim, adotado, venceu o teu tempo. Mas eu gostei do senhor, eu estou vendo que o senhor está cansado, eu vou levar um pouquinho. O que esse romano ia dizer? Rapaz, que cara diferente, os outros tudo xinga, os outros metem a boca, fala tanto meio, e xinga o governo romano, e xinga o imperador, e fica todo mundo bravo, faz todo mundo murmurando. Esse cara está querendo fazer mais do que cobrar? O que Jesus queria dizer com isso? É assim que eu quero, que as pessoas vejam você diferente, vocês são diferentes dos outros. Vocês não são iguais. A questão do cristianismo é isso. Você tem que ser diferente. Não é ser igual, todo mundo é igual. A gente tem que ser diferente. E ser diferente, às vezes, é difícil. Entendeu? O outro não suporta, você tem que suportar. O outro odeia, você não pode odiar. É aí que está a doutrina, quer dizer, a disciplina, a nossa disciplina. Aí quando Deus fala assim, Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos, bendizei que os maldizem, e fazei bem o que os faz mal, e orai pelo que os maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Para ser filho do Pai que está no céu, você tem que ter tudo isso aí. Ele fala assim, que faz com que seu sol se levanta sobre maus e bons, e sua chuva desce sobre o justo e o injusto. Mas assim, você fala assim, puxa vida, mas eu tenho que fazer tudo isso. Sabe por que Jesus está falando aqui, né? Porque ele é assim. Jesus não morreu por nenhum amigo. Jesus não morreu por pessoas. Paulo fala em Romanos 5:8, né? Pode ser que pelo bom alguém ia morrer, mas Deus prova seu amor para conosco. Cristo morreu por nós quando éramos pecadores, inimigos de Deus. Então Jesus não morreu por nenhum amigo. Jesus não salvou, não curou. Jesus nunca curou um amigo, uma pessoa que era crente. Jesus nunca curou um crente. Jesus nunca curou um crente. Eu vi um pastor em Santo André, que a minha irmã quis que ele orasse por ela. Ele falou assim, a senhora quer aceitar Jesus? Ela falou, aí eu não me sinto preparada. Então eu não vou orar por você, não vai valer nada. Você não quer o dono da bênção, vou orar por você. E não orou, virou as costas e foi embora. Minha irmã ficou indignada, eu fiquei mais ainda. Aí eu fiquei pensando, poxa, esse pastor não pensou que Jesus nunca orou por um crente? Porque antes da cruz não tinha crente. Os crentes aconteceu depois da cruz. Antes da cruz não tinha. Jesus nunca curou um crente, nunca orou por um crente. Jesus nunca saurou um crente. Não existia crente. Entendeu? Então,
as pessoas não param para pensar, quer dizer, que a pessoa que não é crente, mas pode ser. Entendeu? Então a nossa condição é amar as pessoas. É amar. Não pode ser não é crente se teu vizinho não é crente. Por exemplo, o meu vizinho lá não é crente, vou chamar ele para tomar café na minha casa. Eu gostei dele, é uma pessoa muito simpática. Eu vou levar, ele vai tomar café com a gente, vamos conversar. Quem sabe se amanhã depois ele vai na igreja comigo. Entendeu? Então, tem que ser assim. Então, você não pode. Crente não pode ser inimigo. Paulo fala assim: se o teu inimigo tiver fome, ele é meu inimigo, mas eu não sou inimigo dele. Mas ele é meu inimigo, ele não gosta de mim. Mas eu encontrei ele com fome. Entendeu? Ele falou: se o teu inimigo tiver fome, dá de comer. Que inimigo? Aquele cara estuprou minha filha. Ele se tornou um inimigo, não é? Mas eu encontrei ele na miséria. Agora ele está caído, arrebentado. E Senhor, me arruma um prato de comida, um pão. Eu disse: não, você merece morrer de fome. Sabe como Deus vê eu? Igual ele. Sim. Entendeu? Isso é o Isso volta naquilo de ver a motivação por trás disso, né? Por isso que. Tantas técnicas de evangelização que torna tudo tão automático que a gente não enxerga mais como alma e como um número. Exatamente. Trazer mais gente para a igreja. Exatamente. Então, o amor, a Bíblia diz que o amor como que dizer, o amor, 1 Coríntios 8, né? A ciência incha, 1 Coríntios 8, sabemos que todos temos ciência, ele fala assim: a ciência incha, estufa, será? Mas o amor edifica, coisa assim. 1 Coríntios 8, né? Fala do ídolo. Tá falando da carne sacrificada aos ídolos? Do ídolo, o capítulo. Isso, tocante às coisas sacrificadas. A ciência incha, mas o amor edifica. A ciência incha, mas o amor edifica. Entendeu? Não, o que é edificar? O que é edificar? Não para para o que é edificar? Edificar é algo que te faz crescer, né? Quando você está construindo uma casa, que você fala? Nós estamos edificando uma casa, construindo. Então, o amor constrói na outra pessoa alguma coisa. O amor constrói uma visão diferente na outra pessoa. Quando você ama uma pessoa, que será que ela sente que você amou ela, que você fez ela, isso constrói nela alguma coisa. Essa que é a visão. O orgulho, você encontrou uma pessoa estufada, orgulhosa, arrogante, você se sente mal até. Mas você encontrou uma pessoa amorosa, constrói em você alguma coisa. Então, o amor constrói, a ciência estufa. Então, a ciência é ruim? Não. Se você não souber aplicar. Aplica com amor que ela funciona. A inteligência e a sabedoria, né? Entendeu? As duas juntas. A inteligência incha e a sabedoria edifica. Constrói, edifica. Constrói. Entendeu? Eu li uma frase que fala assim que as pessoas não necessariamente elas vão se lembrar das palavras que nós falamos para elas, mas elas vão se lembrar da forma como nós tratamos elas. Exatamente. E é isso que tem que pesar muito quando a gente para analisar, nós como crentes, a nossa atuação na sociedade. Porque se nós seríamos conhecidos pelo amor uns pelos outros, então isso tem que ser uma realidade na nossa vida. E você sabe que isso não é impossível, a gente sentir esse amor. Sim. Porque é só você orar nesse sentido, dizer assim: Deus, eu quero ser um instrumento para amar. E você fala: Senhor, eu libero meu coração para o Senhor amar com o meu coração. Uso o meu coração para amar. Uso meus olhos para admirar o belo, a beleza. Uso meu coração para amar. Uso as minhas mãos para socorrer o aflito. Quer dizer, você se colocar à disposição de Deus. Entendeu? Isso é agradável, Deus. A motivação é diferente. Você está falando assim: eu quero isso, eu quero um carro, eu quero aquilo. Você não precisa pedir nada disso. Quando você se expõe como um servo, e o Senhor cuida do seu servo. A maior ignorância das pessoas é ficar cobrando Deus, achando que Deus é obrigado a isso. Deus não é obrigado a nada. Ele já me deu muito mais do que eu mereço. Bom, o papo foi bom, pastor. Foi muito legal a conversa. Você tem que voltar mais vezes, né? Tem que voltar mais vezes aí. Agora o pastor tem que voltar mais vezes, né? Tem que vir mais vezes. Toda vez que o senhor vier pra cá, a gente tem que aproveitar esse bate-papo. Acho que, você viu, a gente sentou, pra quem não sabe, a gente sentou aqui e falou assim: o que a gente vai fazer, né? O que a gente vai falar?
Não sabia como Ele começar. não sabia nem como começar, mas como a gente falou assim, pauta, e com o pastor Rigonato. Queria falar. A pauta Vai aparece. surgir. A pauta vai Eu ontem lá naquela reunião lá, né? Chego lá, me pega nas meu Deus, jogar no meio de uma reunião lá. Terminando a reunião, era o fim da reunião. Que o senhor tem alguma coisa a dizer que não, meu Deus. Mais uma hora. Mas muito bem. No fim, quase que eu não deixo vocês de comer. Mas, pastor, Estava todo mundo orando para me parar. muito obrigado, pastor, pela presença do senhor aqui, tá? Você sabe que o senhor que ajudou aí na construção, o pastor ficava lá mandando, e aí, Kelvin, como é que tá a sala? Como é que tá a sala? A sala tá saindo? E aí, a sala tá boa, né? O senhor... Eu cobrei muito que isso aí, os seus cortinas, para ele atrás dos cortinas. Né? Cuida lá, vê isso aí. O menino quer pôr a casa em ordem lá e tal. A José foi atrás dos cortinas. Aí ele falou para os microfones que seria. Eu falei, libera lá, Zé. Pá. Aí ele falou de uma mesinha que você queria comprar. Eu, manda pra frente. Agora precisa de uma câmera nova? Eu já falei para ele que você tinha R$1.500 que você queria usar essa diferença. Eu falei, Tá bom, mas a gente precisa falar. Corta. é verdade. Ainda tá gravando. Eu esqueci que estava gravando. Mas o senhor tá gostando do estúdio, de tudo? Da dimensão que tá... Na verdade, você fez uma pergunta que não é eu que tenho que responder. Eu tenho que perguntar se vocês estão gostando, porque, para mim, isso daqui vai ser de pouco uso. Vocês estão gostando? Sim. Tá bom? Foi bom isso daqui? Foi bom. Para mim está maravilhoso. Porque se o que nós fizemos foi para o bem de vocês, se alegraram, foi bom, o fato de satisfazê-los, eu sou satisfeito. Mas na verdade quem tem que gostar é quem tá assistindo a gente, né? Quem tem que gostar é quem tá assistindo a gente. Se o conteúdo tá bom, Porque, na Deixa verdade, nos comentários. deixa no comentário se você tá gostando. que, na verdade, o que eu estou falando para vocês é o seguinte, a nossa motivação deve fazer o outro. Sim. Não é você pensar em você, é fazer o outro feliz. Para mim pode não ser importante, mas é muito importante para vocês. Vamos em frente. Tá bom, pastor. Deus abençoe. Deus abençoe a todos que ficaram até aqui. Já me despeço desse vídeo. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Não, deixa o like. Não esquece de deixar o seu like. Por favor, ajude a gente. E é isso, eu só até agradecer também o pastor que aceitou o convite. Foi do nada, a gente tava conversando lá na cozinha e falei, pastor, vamos gravar alguma coisa antes de você ir embora. Aí a gente no final do culto, o pastor traz o Cavalcante também. Então, mas a gente vai movimentar esse canal, a gente vai aproveitar essa sala, viu, gente? O pastor aqui, ó, tá feliz porque a gente tá feliz, vocês também vão ficar felizes com muito conteúdo aqui. Tá certo. Isso aqui é para usar o máximo possível. Né? Agora só precisa pôr um ar-condicionado. Aí é Cavalcante, Cavalcante. Tá percebendo que o senhor tá percebendo que tá Sou calor? eu. Tem um especialista. Mas acho que a gente vai conseguir ligar, porque como a gente tá usando esses microfones que eles são super sensíveis, ia ficar aquele som do ar. Mas só que se der uma refrigerada na sala antes de começar e depois ligar, Dá pra ficar bom. Eu vou fazer. Deus abençoe. Prometeu, ele tá prometendo em live. Tá gravado. Tá gravado. Tá gravado. Deus abençoe a todos e tchau. Tchau, gente.